De volta com o programa Tribuna Livre e Democrático. O deputado João gostou aqui e ainda fez uma gozação aqui. E democrático. Eu disse que antes era só livre. Agora é democrático. Interessante. Os nossos problematizadores, nossos colaboradores aqui, né? Debatedores, o ex-deputado Narciso, ex-deputado Osmi também, e os convidados que estão aqui com a gente, Celestino Bento, presidente e empresário, presidente da CISA, da Associação Comercial, e também o deputado João Correia, professor de Economia, é isso mesmo? Introdução à Economia. Introdução à Economia. Bom, então o momento é propício. Agora, claro... Mas, Astério... Fica à vontade. Antes de você fazer a primeira pergunta aos nossos ilustres entrevistados, eu gostaria de dizer que tudo, João, que é levado ao paroxismo é prejudicial. Né? Diz que o caboclo era tão democrata que quando embarcaram num boigão daquele lotado, o cara é tão democrata disse, agora vamos fazer uma eleição para escolher o piloto. Então... Aí não funciona. Quer dizer, então, democracia também... Tem regras. Tem regras. Democracia sem regra não leva à liberdade, leva à libertinagem. E a anarquia. Né? Anarquia. Mas, deputado João Correia, eu li algumas frases aqui, pinceladas, né, da presidente Dilma, do PT. Aqui tem o Fernando Henrique Cardoso, Delfim, Joaquim Levy e outros também, né, de diversos segmentos partidários aí, que opinaram e opinam ainda sobre essa crise econômica duríssima, difícil, que nós estamos vivendo. Eu gostaria de lançar uma pergunta para os dois. Está, claro, associada à crise política, né? Vamos lá, meu presidente. Obrigado pelo convite, Narciso, meu poderoso irmão Osmi, nosso querido apresentador, enfim. Não tenha dúvida, o problema do país hoje é política. Não tenho dúvida disso. Nós estamos pagando um preço muito alto devido à má gestão, a má gestão do Congresso, a má gestão de um país. Nós, quando eu falo nós, eu estou falando a classe trabalhadora que realmente precisa, está pagando um preço muito alto. Infelizmente, enquanto não mudar esse sistema, a política do nosso país, nós vamos continuar pagando esse preço muito alto. O desemprego vem crescendo e crescendo assustadoramente. Aqui no Acre, por exemplo, esse ano já foram mais de 1.800 pessoas desempregadas. Só esse ano? Só este ano. É um número muito alto. Então, aproveitando só a tua deixa, me diga uma coisa, Celestino. No ano passado, no ano de 2015, quantas empresas, você tem essa idade, foram fechadas aqui no Acre? Em 2015? Mais de 1.300 empresas foram fechadas. Aqui no 1.300? 1.300 empresas fechadas o ano passado. Microempresa, né? Na maioria microempresa. Maioria microempresa. Não começou a atingir as médias, né? As ainda estão... porque na verdade a gente... No Brasil, as grandes estão fechando. A gente tem conversado com alguns empresários e assim, existe todo um histórico familiar, existe um histórico... Porque não é fácil você ter um sonho, né, em abrir uma empresa, tal, você joga todo o teu investimento ali dentro, todo o teu recurso, busca além daquilo que está ao seu alcance e de repente você vê esse sonho se esfacelando, né, se acabando, por quê? Porque a política nossa do país não está ajudando o que é que, interrompendo um pouquinho, o que é que deu errado, já que a gente vinha num governo Lula, que é o mesmo governo, continuação, vinha num momento assim econômico extraordinário, de crescimento, e o que é que deu errado aí, na visão empresarial, o que é que deu errado? Na verdade, assim, politicamente econômica. Eu não sou muito afiado, mas eu tenho a minha visão. Política, de algum tempo atrás, vem vendendo ilusões, vendendo aquilo que não existe. Entendeu? Coisas que, por exemplo, a gente colocava um superávit que não existia, enfim, coisas que enganando mesmo a sociedade, de uma forma geral, que uma hora ia arrebentar, entendeu? Muito populismo, tal, muita conversa, muito blá, 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 e a gente vendo, na prática, a coisa não fluindo.
Eu queria dar a oportunidade ao deputado João Corrêa também fazer as considerações iniciais e já respondendo ao questionamento e os nossos debatedores também. Fica à vontade aí para entrar no jogo. É um grande prazer estar aqui no Tribuna Livre, que eu sempre tenho frequentado, porque eu fui um dos escolhidos in pectore do Narciso e do Osni, mesmo quando ela era só livre e não era tão democrática. Mas esse tema realmente é um tema muito importante, porque ele rebate, como disse o presidente, aqui no Acre e no Brasil inteiro, e ele rebate exatamente nos mais indefesos, que são as pessoas que precisam sobreviver e que perdem seus empregos. Nós estamos com os dados atuais na faixa de 11 milhões e 200 a 300 mil desempregados no Brasil, e o pior é que esse número vai aumentar. Não tem como não aumentar, porque assim, o mercado de trabalho, ele é o último elemento que sofre com a crise, com a recessão ou com uma depressão. Fica à vontade. Fica à vontade. Não, desculpa aí, cara. Já está. O telefone está liberado, não tem problema não. Não, essa foi triste, desculpe. Fica à vontade. É um telefonema do Michel Temer para você. Então, o mercado de trabalho, Narciso, ele é o último a ser afetado por uma razão simples. Primeiro, porque os empresários seguram ao máximo que podem, porque os empresários não são os filhos do Satanás, como alguns os colocam. Tá certo? Eles seguram aqueles elementos que eles treinaram e tal, o máximo que eles podem, tá certo? De modo que o mercado de trabalho, ele começa a sofrer como último fator, último elemento. E, infelizmente, também é o último que se recompõe. O Brasil pode ser recomposto na sua base fiscal, na sua base monetária, toda, mas a recuperação dos empregos serão também, infelizmente, ela será a última. Mas permita-me só uma ligeira parte. Mas agora os dois colocaram, não esquece isso, os dois colocaram que o desmantelo da economia no Brasil não precisa, todo mundo está sentindo. O cara que vai no supermercado está sentindo os preços. A inflação. Até o Banco Itaú sentiu. O Banco Itaú... Os salários congelados. Caindo. Poder de compra. Poder de compra, etc e tal. Isso. Eu pergunto para ti o seguinte, qual o reflexo desse desmonte da economia nacional ele pode ter aqui para o Acre? Tá. Osmir, ok. Só que, antes disso, deixa eu só fazer uma referência. Por exemplo, ele falou da conexão da crise política com a crise econômica. Eu acho que a crise econômica precedeu a crise política. A crise econômica, na verdade, ela se instala no segundo período do governo Lula e no governo Dilma, especialmente 2008. Quando foram fazer aquelas medidas macroprudenciais, e depois ela se alarga, ela vem com uma hemorragia nos 2 últimos anos do governo Dilma passados, e nesse que realmente a Dilma não governou. Então, observe bem, numa economia dependente como é a economia acreana, o sofrimento é maior. Por que ele é maior? Porque a economia acreana depende muito mais dos repasses do Fundo de Participação dos Estados, cuja origem são o imposto de renda das pessoas jurídicas e das pessoas físicas e o imposto sobre produtos industriais, onde a indústria é o setor que está mais sofrendo, tá certo, com essa crise. Ora, então, a vinda de recursos através do FPE, do FPM, por conseguinte, diminui substancialmente, de modo que o Acre, como não tem uma economia autônoma, pujante, interna, o Acre, a economia do contra-cheque é que mais vai sofrer. Aí vai sofrer o comércio, aí vão sofrer as pequenas indústrias que existem, enfim, todos. Então, o Acre, na verdade, ele falou em 1.800 empresas que foram desativadas. 1.300. Eu não sei quantas estão em processos judiciais de recuperação, porque são também outros elementos. Quer dizer, não é só as que fecham as portas, as que estão também tentando se recuperar. Então, vejam, ou as que estão vivendo em extrema dificuldade. Ou as médias e grandes que vocês acharam que ainda não fecharam, mas elas estão em petição de miséria, Narciso Mendes. Elas estão vendendo almoço para comprar janta. Então, esse reflexo da crise no Acre é muito mais grave. Por quê? Porque nós não temos como umas áreas de Rondônia, Vilhena, de Paraná, aquela região toda, que existe toda uma produção agropecuária relevante, importante, mas o Acre não produz nada. O Acre não produz nada no seguinte sentido. Nós temos uma pecuária de boi a pasto de ótima qualidade,
que ainda não entrou nos circuitos das exportações, tá certo? Ainda, mas eu acho que ela merece entrar. E o Acre também é o seguinte, em 1970, quando eu estava na CEPA, o rebanho do Acre era 10 vezes o rebanho de Rondônia. Hoje nós invertemos a situação. Quer dizer, eu vou voltar a ser. Os vetos ambientais, as opções pela tal da florestania, quer dizer, as opções de política econômica foram mortais para a economia acreana. Então, o povo acreano, tá certo, está sofrendo mais em termos relativos do que o povo paulista. Você vai verificar o governo de São Paulo, eu estou falando em termos relativos. Você vai no governo de São Paulo, a transferência da União para São Paulo, o fundo de participação do Estado que vai para São Paulo é insignificante diante do ICMS e dos impostos estaduais. Então, nesse sentido, é uma tragédia. Só para concluir aqui o seguinte, eu não sou tão otimista, e olha que eu sou badeco desses luminares que o Astério falou, Delfim Neto e tal, aliás, é um economista de muita qualidade, etc. Todos eles. Mas eu não sou tão otimista assim. Acreditar em 3, 4 anos? 3, 4 anos. Eu acho que o desmonte, o esquartejamento da economia brasileira, a questão fiscal foi tão grave que alguns estão achando que nós só recuperaremos o produto interno bruto em 2022. João. Em 2022. Isso é muito grave. O Armínio Fraga disse ontem para o Temer, disse, olha, as pessoas estão subestimando o aprofundamento, a gravidade do que é essa crise econômica. Ouviu um pouquinho o Narciso? Não, eu quero advertir o meu amigo aqui, o convidado Celestino, que se a gente deixar o programa por conta do Osmir João Correia, a gente não vai falar. Tá? Não, pode deixar, eu vou dar uma mediada boa aqui. Do lado democrático. Não, porque vou marcar o tempo. É uma apropriação indébita do... Pode falar. Não. Mas eu aprendi, Narciso, que 2 ouvidos é para se ouvir mais. Então eu sou... Eu estou falando maravilha, Celestino, ditado. João. É apenas uma boca para falar. João, desgraçadamente, nós vivemos numa região, Osmir, politicamente atrasada. O continente latino-americano é uma desgraça em termos de entrada. Uma tristeza. E volta e meia, o populismo vai e volta. Ainda bem que o bolivarianismo está se acabando. Ele agora, Mercê de todos ele os agora está batendo em retirada. Tá. Mas o pior, Osmir, o que nos entristece, é que daqui a 20, 30 anos ele está de volta. Duvido muito. Não duvide, não, João. Não duvide, não, João. Já houve assim. Infelizmente. O que eles fizeram no Brasil vai ser objeto de mas deixa eu textos concluir. no mundo inteiro. Estudos. A barbaridade que esse partido fez no Brasil, tá certo? Foi de um tamanho incomensurável. Você não vai deixar eu completar meu raciocínio? Desculpa. Vai. Não, desculpa. Não, eu estou sendo, tá, desculpa. Vai lá. Aí, eu fui colega do Roberto Campos na época lá que eu estava fazendo a nossa carta de intenções, né? Porque a nossa Constituição é uma carta de boas intenções, né, Osmir? Não, uma boa Constituição. E ele dizia naquela época, já chamado naquela época, que o mal da cultura política brasileira eram os ismos. O patrimonialismo, o colonialismo, o corporativismo, mas dizia nacionalismo. que o pior de todos os ismos era o populismo. Exato. Esse é uma desgraça. Isso é criminoso. Porque o populismo, o governo populista põe na cabeça que o Estado pode tudo. Isso. Pode tudo. Lá no Nordeste, de onde eu sou, e me orgulho de ter sido, orgulho de ter sido, não. Não, de tecido, não é mais. Quando é que esse cara é do Nordeste? Começou a passar férias. A criança, né? Pode dar essa colher de chá. Quando acabou o cara estava gastando à toa, dizia, é porque a viúva paga. Quem era viúva? O Estado. Perfeito. Aí, todos os governos nossos foram populistas. Infelizmente foram. Uns mais, outros menos. Eu concordo que, e aqui eu não vou defender ninguém por sigla, mas os outros governos, o PT, por ter passado mais tempo no poder, foi onde expôs a maior nível de populismo. A provar que sim, e eu vou procurar ser breve, na época da Constituição,
A carga tributária no Brasil era 24%, hoje é 36% do PIB. E esse aumento foi para bancar a despesa dos governos populistas. A nossa dívida pública, que na época era de 45% do PIB, hoje está em 70% e ameaça chegar em 90% até o ano que vem. Esse endividamento para bancar o populismo. A nossa inflação, que chegou a ficar dentro da meta, hoje já dobrou o seu valor pela impressão de moeda para bancar. Então, o que é que aconteceu? Nós chegamos agora no momento que nem nós não podemos mais se endividar, nem podemos mais aumentar imposto e nem a inflação pode mais aumentar. Só nos resta fazer uma coisa, é fazer com que os estados, as unidades da federação, passe a caber dentro dos seus respectivos orçamentos. Ou não é? Eu acho. Então, aí eu pergunto, um novo governo, no caso do seu glorioso partido, do seu PMDB, Sim. que o PMDB tem uma sorte danada, né, João? Vai ser presidente da República 2 vezes sem voto. Primeira. Não, a Sarney. Não, Sarney era o chefe da Arena. Veio por uma questão meramente de exigência legal. Cuidado que o filho dele votou a Não, favor mas do eu impeachment. discordo disso, Não, que ok, sem ok. voto. Bom, Discordo totalmente. Tá, mas vamos dizer que Sim, sim. Narciso, Perguntar, Sim. como é, eu o que é tô que, aqui o que é que tomar podemos dele esperar de um governo Temer do ponto de vista fiscal? Bom, para mim direto, né? Eu sei o que Não, É, sei não, é e contigo eu mesmo. também. Politicamente é contigo mesmo. Não, mas é importante sobre o governo Temer, porque está se tratando da questão econômica. eu acho o seguinte. Estou falando de termos de economia. Eu só completaria. Celestino também com a resposta. Não estenderia tanto quanto o Narciso. Só dizer o seguinte: ele fez uma série de medidas que ele disse que tomaria para fim de. Ponte fazer para o futuro. A ponte para o futuro. E é sobre isso que compreende a pergunta do Narciso. Porque eu tenho em seguida uma para fazer para você sobre o ICMS. Pois não, João? Não, o problema é o seguinte, eu considero assim, eu particularmente reconheço que o vice-presidente Michel Temer não tem a legitimidade das urnas lá atrás, tá certo? Lá atrás, para tomar as medidas que são necessárias. No entanto, eu acho que ele tem a legitimidade do potencial das urnas hoje. Por quê? Porque ou se faz alguma coisa no Brasil, ou se não, o Brasil tornar-se-á um paizinho de pouca coisa. Nós sairemos de uma recessão e entraremos numa depressão. Se hoje nós temos 10 ponto alguma coisa de desemprego, nós poderemos, se não for feito nada, absolutamente nada, se continuarmos com Dilma, nós chegaremos a 20 rapidinho. Tá certo? E de 20 para 30 também é muito fácil. Aí vocês vão ver o que é crise. Aí nós vamos ver o que é crise. Então, eu acho o seguinte, que o Michel Temer, o presidente Michel Temer, pode assumir, vai assumir, e ele tem a obrigação de fazer propostas que ataquem o principal dos problemas do Brasil. O principal. Mesmo que impopulares. É o problema fiscal. É você não gastar muito mais achando que dinheiro nasce em árvore, você fazer opções erradas. Deputado João Correia, como Tá é certo? que se faz isso? Qual é a fórmula com esse Congresso? Pois muito bem. Então, esse é exatamente. Não, eu acrescentaria mais. Esse é o Congresso. problema maior. O que ele está dizendo, o Astério. Como é que a sociedade sufocada como está, As ruas. as ruas sufocadas como estão, quer com a carga de impostos, quer com o desemprego, iria suportar medidas duras que terão que ser tomadas? Eu acho que essa vai ser a grande equação. Esse é o grande tema. Por quê? Porque a tal da governabilidade, que todo mundo fala para lá, fala para cá, eu sou inclinado a achar que a governabilidade é a tal da transparência. O Estado brasileiro precisa ser transparente. Você pode emprestar bilhões e bilhões para Cuba, para Angola, para Venezuela, e isso sob acordos secretos, Osmir? Isso é possível? Não. Quer dizer, o governo tem que ser transparente. Eu acho que a relação... No mínimo indecente. A relação que vai ter a presidência da República com a população é uma relação de transparência. Ele vai dizer o seguinte, por exemplo, eu acho que o Michel vai fazer o seguinte, eu preciso deste Congresso para aprovar a reforma da Previdência. CPMF.
Não acredito muito. Porque se você Paulo Scaff está ali como é se qualquer tipo de aumentar o imposto, de aumento imposto, da Astério, tributação. numa situação em que está o empresariado brasileiro, aí você joga a água do banho junto com o menino. Permite-me Alternativa. Tá certo. permite-me fazer uma Questão de ligeira alternativa. observação, lembrando da conversa que eu tive com o Narciso, que nós assistimos a entrevista do Henrique Argrives, que é nosso amigo. Sim. E ele disse com muita propriedade, quando o Itamar assumiu no lugar do Collor, o Itamar, ele convocou os partidos políticos e disse, olha, se vocês vão exigir cargos, vocês me avisam que eu renuncio e a gente convoca novas eleições. Perfeito. Tá? Aí eu pergunto a você, devolvo. Esta condição o Michel tem agora? Só um minutinho. Não só tem um por quê? minuto. Porque eu Só um minuto. O senhor vai responder se o Michel tem condição ou não, mas depois do intervalo. Não, beleza. Depois do intervalo. A gente volta já. Intervalo comercial. Mas eu quero